Está conosco o senador da República do Brasil, pela União Brasil da Paraíba, Efraim Filho. Bem-vindo, senador. Olá, Bruno. Uma grande alegria estar aqui com você. Boa tarde a você, boa tarde a todos os nossos telespectadores, internautas, aqueles que por todas as plataformas nos acompanham. A sua inteira disposição para conversar sobre os assuntos que interessam ao Brasil, especialmente a nossa querida Paraíba. O senhor cumpre mais uma agenda na Paraíba. Desta vez acompanhou o ministro Celso Sabino em entrevistas, inclusive, aqui no estado da Paraíba e visita também. Queria que o senhor resumisse aqui essa passagem dele na companhia do senhor. Olha, Bruno, eu acho que foi interessante. Começamos desde ontem, num almoço com a bancada, o presidente Hugo Mota, o ministro fez visitas ao polo de turismo da Paraíba, de João Pessoa, no Cabo Branco, ali no hotel, no restaurante, andou por toda a Paraíba, fez palestras para gestores de turismo de diferentes municípios e hoje nós fomos num evento muito simbólico no Hotel Tambaú, esse ícone do nosso patrimônio turístico, cultural, histórico, incrível as memórias afetivas, a nostalgia, a saudade que fica da história do Hotel Tambaú. E ao lado do meu suplente, senador André Amaral, que é hoje responsável pela gestão, a busca por resolver uma pendência judicial, que, claro, tem versão do lado A, tem versão do lado B, mas que a gente quer pensar o Hotel Tambaú para o amanhã, a Paraíba surfando esse excelente momento, gera emprego, gera renda, gera oportunidades e não existirá outro Hotel Tambaú. O ministro hoje mesmo viu, com as regras de licença ambiental que existem hoje. Falou conosco aqui, inclusive. Com as regras de licença ambiental que existem hoje, não tem mais outro Hotel Tambaú, não se constrói mais naquele porte ali, com a água do mar batendo na janela do hóspede. Então, acho que o Hotel Tambaú precisa ser revitalizado, resgatado, uma memória afetiva que fica. Quem nunca foi ali na boate do Hotel Tambaú, as gerações mais antigas, na boate do Hotel Tambaú, cortar auditório, o cabelo em Almeida, nos cinemas, ali tinha cinema. Então, não era um equipamento só para o turista, ele dialogava com a própria sociedade de João Pessoa e dá uma saudade. E eu acho que hoje foi a visita que teve o maior gesto ativo e efetivo para essa recuperação, somando apenas mais um argumento. O presidente do STJ hoje é paraibano, é o ministro Herman Benjamin. Eu fui a ele, falar e levar o caso, dar o conhecimento, ele não conhecia, e claro, sem falar em lado A ou lado B, mas entender que é importante uma solução rápida para o resgate desse patrimônio histórico da Paraíba. Senador, o senhor, como liderança de oposição na Paraíba, tem se colocado como voz com disposição para disputar o governo da Paraíba na eleição do ano que vem. A preço de hoje, dia 25 de fevereiro de 2025, qual é a tua agenda nesse instante de olhar com relação à questão dos demais nomes da oposição? Já que Pedro Cunha Lima esteve aqui, inclusive, sentado nessa cadeira, falou da disposição que o cargo que ele deseja é ser também candidato a governador. Como é que o senhor está fazendo para tentar uma unidade das oposições na próxima eleição? Bruno, você está diante do único político da Paraíba que tem mandato até 2030. Ou seja, com muita humildade, eu posso muito bem em 2026, se for o melhor caminho, fazer a composição para vencer as eleições. Então a oposição oferece algo que o próprio governo não tem condição de dizer, o mesmo que está sendo dito por nós, que o melhor nome disputa as eleições. Então nós temos um compromisso. Se o melhor nome for Pedro, eu votarei nele. Se o melhor nome for Romero Rodrigues, eu votarei nele. Do mesmo modo que, se eu for o melhor nome, terei o apoio dos dois. Não tenho dúvidas disso. Então a oposição vai ter até outubro de 2025 o prazo para definir o seu melhor nome, entender quem é que está ali melhor situado, preparado, dialogando com os anseios da sociedade paraibana, porque a sociedade paraibana quer mudança. São 16 anos do ciclo do PSB, 8 de Ricardo Coutinho com 8 de João Azevedo. Tá bom, tá na hora de mudar, tá na hora de buscar alternativas, de pensar algo inovador, Não dá mais para ficar no mesmo feijão com arroz. Então a gente tem essa visão de discutir a agenda da Paraíba. Falamos aí sobre segurança pública no diálogo com as polícias, na discussão da Paraíba pagar o pior salário do Brasil. Tivemos agora discutindo turismo, geração de emprego, renda, oportunidades, trazendo um ministro aqui para poder fazer esses diálogos. Tivemos falando sobre transição energética, energia eólica, solar no interior da Paraíba. Então, assim, a gente tem uma agenda para discutir a Paraíba e alternativas para poder fazer diferente e fazer melhor.
o senhor defende que esse nome seja escolhido até outubro, ou seja, até o final do ano. E cita o nome de dois nomes de oposição, Romero Rodrigues e Pedro Cunha Lima. Há um debate em relação da questão da possibilidade de Hugo Mota ser candidato ao governo da Paraíba na próxima eleição. Ele tem intensificado, inclusive, a agenda dele aqui na Paraíba. Já veio 2 vezes depois de presidente da Câmara. Como é que o senhor observa esse debate, tendo em vista a tua relação com ele e que ele votou no senhor na eleição passada? Bruno, primeiro eu acho que Hugo fez algo extremamente acertado na agenda dele, acho que estratégico, de poder prestigiar a Paraíba, especialmente nas suas primeiras agendas. Ele foi também a São Paulo, foi a outros estados, mas a Paraíba teve presente de forma diferenciada. Isso é importante, porque Hugo não vai poder repetir, né, essa mesma dinâmica sempre, mas a primeira impressão é a que fica. E eu acho que foi um gesto importante do meu amigo, né, deputado e presidente da Câmara, Hugo Mota. Se Hugo vai disputar ou não o governo da Paraíba, aí é uma outra situação. Até porque o lugar que ele está sentado é um lugar, nacionalmente, é o 3º posto da República, né, podendo, inclusive, de qualquer dia desses, vir assumir numa vacância, numa viagem do presidente Lula com o vice Geraldo Alckmin, daqui a pouco o Hugo pode estar assumindo interinamente a presidência. Então, eu não sei se o caminho de disputar o governo é o caminho de Hugo para 2026, mas a relação que eu tenho de franqueza, de amizade, né, de parceria com o apoio que eu recebi de Hugo, nos deixa uma porta aberta para discutir futuro da Paraíba. Hugo e Efraim, se estiverem juntos, não tenho dúvida que é uma força extraordinária para definir o futuro da Paraíba. Se Hugo for candidato, pode ter todas as condições de receber o meu apoio. E se Hugo não for candidato a governador e eu for, claro que eu vou bater na porta tentando trabalhar com o Hugo, o mesmo apoio que recebi em 22. Mas Hugo sendo candidato, ele sabe que tem em mim uma porta aberta e uma mão estendida para construir junto com ele o futuro do nosso estado. Como eu disse, como eu tenho um mandato até 2030, me permite fazer esse gesto. Aí você entende, Bruno, a força da minha primeira resposta, né? Eu posso fazer esse gesto em nome, né, de uma relação com o Hugo, abrir o espaço em 26 para que eu possa aguardar até 2030. Dentro desse arco de aliança de oposição, nós temos partidos de esquerda e de direita. É o caso do senador Veneziano Vital do Rego, do MDB, que busca uma reeleição, é muito alinhado ali com as questões políticas e ideológicas do presidente Lula. E na oposição também ao governador João Azevedo, temos o Marcelo Queiroga do PL, com Cabo Gilberto e companhia. Em o senhor sendo realmente o candidato das oposições, como é que o senhor vai unir todo esse pessoal no teu bloco, tendo inclusive candidatos na chapa para o Senado de partidos divergentes ideologicamente falando? Bruno, primeiro com diálogo, entendendo que aquilo que nos une é maior que o que nos separa. E o que nos une é a oposição ao governo João Azevedo, entendendo que 16 anos de PSB está na hora de mudar. 8 anos de Ricardo Coutinho com 8 anos de João Azevedo, está na hora de mudar esse feijão com arroz. Segundo, tá certo? Estratégias que podem se alinhar no segundo turno. Podemos sair numa mesma chapa, como podemos sair em 2 chapas diferentes. Isso aconteceu, por exemplo, em Campina Grande e aconteceu em João Pessoa, né? Em Campina Grande, o PL e o União Brasil saíram com 2 candidaturas. No segundo turno, Bolinha deu apoio a Bruno Cunha Lima e vencemos as eleições, derrotamos o governo. Em João Pessoa, também saímos com 2 candidaturas. No segundo turno foi Marcelo Queiroga ao segundo turno e nós apoiamos tanto Queiroga quanto Sérgio Queiroz na vice, né? Então, aqui a gente deu aliado, mas esses 2 turnos que aconteceram em Campina e João Pessoa mostraram que as oposições podem sim ocupar o mesmo espaço, ocupar o mesmo palanque, como foi e estivemos juntos em Campina e em João Pessoa. O que é que o senhor defende de agenda das oposições para este ano que é pré-eleitoral? O ano eleitoral, o ano que vem, para este ano, 2025, que é um ano que não tem eleição. O que é que o senhor defende de agenda para as oposições? O que é que deve ser feito aqui na Paraíba? Olha, 3 agendas importantíssimas. A agenda econômica, a agenda da segurança pública, do combate à violência, que está numa escalada, né, preocupando muito as famílias, e a agenda da saúde. Eu acho que essas 3 agendas são prioridade, claro, todas as demais, questão de abastecimento de água, tá certo, no interior. Nós temos um governador, Bruno, que é responsável pela gestão da água na Paraíba há 16 anos. Ele foi 8 anos secretário de Recursos Hídricos do governo Ricardo Coutinho,
depois virou governador, vai completar 8 anos. E hoje, tá certo, tem problema da qualidade da água no Cariri paraibano, Sumé reclamando, né? Belém do Brejo do Cruz, lá no Sertão. Você tem a adutora Transparaíba, que, veja só, dependeu do senador Efraim Filho, que é a oposição, para autorizar, tá certo, o parecer para o empréstimo internacional. Se eu fosse mesquinho, não pensasse na Paraíba, do quanto pior, melhor, como muitas vezes tem gente do governo que pensa, quando faz oposição em Campina Grande, por exemplo, torce para dar errado. Eu não. No Senado, caiu na minha mão o parecer para dar autorização e eu dei ao governo. Foram 360 milhões de reais para que a adutora Transparaíba tire muitas famílias, né, dessa situação de falta de água, que é inadmissível que no século XXI a gente tenha tecnologia para extrair petróleo lá da profundeza do oceano no pré-sal e não consiga entregar água na superfície ao irmão sertanejo, está morrendo de sede. Então, eu concluo a resposta com essas 4 agendas. A agenda econômica, gerar emprego, renda e oportunidade. A agenda da segurança pública, valorizar a nossa polícia e combater a violência. Terceiro, a agenda da saúde, para cuidar de quem mais precisa na hora que mais precisa. E quarto, a agenda do abastecimento de água, priorizando principalmente o interior do nosso estado. Sentada aí nessa cadeira, a deputada Cida Ramos fez críticas ao senhor em relação à questão de obras em que o senhor participou da inauguração aqui, do anúncio aqui na Paraíba, do Minha Casa Minha Vida do governo federal. E, segundo ela, o senhor escondeu o pai da obra, que é o presidente da República, Lula. Ela falou, tem muito político por aí surfando na onda do governo, mas não está fazendo a entrega necessária de lembrar do nome do presidente Lula. Qual é a tua relação hoje com o governo federal? O senhor é base de Lula, é oposição à independência? Qual é, que é a posição do senador Efraim? Bruno, primeiro, eu acho que eu acompanhei a declaração de Cida e digo o seguinte, nas minhas mídias, pode olhar lá que eu sempre faço a referência ao governo federal e ao ministro das cidades, Jader Filho, que foi inclusive com quem eu sentei na hora de encaminhar esses pleitos para os municípios. Segundo, a minha posição ela é de independência e é uma independência conquistada nas urnas. Eu não devo, o meu mandato de senador a Lula ou a Bolsonaro. Lula veio a Paraíba pedir votos para Ricardo Coutinho, para senador. Bolsonaro veio a Paraíba para pedir votos para Bruno Roberto, o filho de Wellington Roberto, para senador. Eu ganhei a eleição com apoio do povo da Paraíba, então eu tenho independência. É a Paraíba que me guia. Existem ideias que são boas da direita, existem ideias que são boas da esquerda, existem ideias que são boas do governo. Se é boa para Paraíba, tem meu apoio. O pé de meia, por exemplo, a farmácia popular, são temas que a gente apoia. Agora, tem ideias do governo que são ruins. E mesmo assim eu vou votar contra, tá certo? Não é porque eu sou base de governo ou o partido tem ministério ou não. Se é ruim para Paraíba, eu voto contra e é com essa independência que eu conquistei o carinho e a confiança do povo paraibano. Agradecer a entrevista de hoje com o senador da República, representante do União Brasil da Paraíba, Efraim Filho. Senador, um grande abraço e boa sorte na sua caminhada. Eu que agradeço, Bruno, o espaço, saudar aos nossos telespectadores, aos nossos internautas. E eu acho que a oposição traz esse compromisso de agenda na Paraíba, discutir uma alternativa de mudança. São 16 anos do mesmo feijão com arroz do PSB e é hora de mudar. E a oposição vai discutir 2025. Você me perguntou, a Bíblia já diz, há tempo de plantar, há tempo de colher. 25 é tempo de plantar trabalho para que a gente possa colher em 2026. Obrigado, foi um prazer participar. Grande abraço e boa sorte. Muito obrigado a todos que nos acompanham aqui na TV Arapuã. Lembrando que estamos de volta amanhã às 13h30. Marília, como é que está você? Tudo bem? Boa tarde, querida.